Boa tarde a todos, amigos, companheiros de ideal espírita cristão, aqueles outros que se identificam com esse nosso humilde trabalho que nos propomos realizar, estudando as obras de Joana de Ângeles, em parceria com Divaldo Pereira Franco, na sua versão psicológica. Que Jesus possa, hoje, agora e sempre, envolver-nos em suas bênçãos de amor e de paz. Estamos dando prosseguimento ao estudo de o livro O Ser Consciente, de Joana, como já dissemos, e parceria com Divaldo Pereira Franco. E estamos interpretando a sua mensagem, e na tarde de hoje nós vamos comentar o subtítulo que refere-se a modelos e paradigmas. A Joana é espetacular, né? Modelos e paradigmas. Ai, meu Deus. Eu, quando comecei a ler Joana, eu achei um absurdo. Falei, não vou dar conta de ler esta criatura maravilhosa, tão culta, né? E eu tão ainda tacanho na compreensão doutrinária, né? Não, mas eu vou ler. Eu acho ela uma coisa fenomenal. Fui estudar sobre ela, né, e vi a grandiosidade do espírito, as suas experiências no plano terra, os testemunhos, né? Vivendo na época do Cristo, dando testemunho na época do Cristo, e misericórdia. Eu falei, não, este é o caminho. E aqui estou, o ser consciente. Não que esteja consciente, mas estamos estudando o livro O Ser Consciente. Modelos e paradigmas. Ela maravilhosamente inicia dizendo que no processo da evolução antropológica, sociológica, psicológica da humanidade, vem se impondo ao largo do tempo necessárias releituras. É necessário que haja mudanças, é necessário que haja novas interpretações, é necessário que hajam aberturas, porque com o avanço tecnológico que nos encontramos, com tantas conquistas, é necessário que haja também uma visão mais próxima da realidade, né? As revisões, segundo ela, dos variados paradigmas. Paradigmas são aquelas definições, aqueles modelos criados, né? Que muitas vezes eram rígidos, né? Modelos rígidos na área da ciência, batia, como por exemplo, Freud, a sua interpretação e estudo girava em torno da sexologia, né? Tudo para ele estava girando em torno do sexo. E não discuto quanto a isso. Muitos problemas trazem a sua gênese, as suas tênues raizinhas lá no sexo. E ele defendeu a sua tese com primor e criou a sua linha de raciocínio, onde muitas pessoas seguem hoje em profundidade, mas não podíamos permanecer somente com esta leitura. O ser humano é mais, ele traz mais coisas intrínsecas neste ser que precisa desenvolver a sua consciência para se tornar um ser consciente e integral, não é? Daí surgiram as grandes pesquisas, grandes
estudos, os grandes pensadores, os grandes batalhadores na área da parapsicologia, os grandes trabalhos de Richer, não é? Os estudos maravilhosos de Richer, mostrando a existência de uma vida pós-vida. Nós precisaríamos compreender que o ser humano não é somente aquele amontoado de músculos, de nervos, entende? Aquele aglomerado de neurônios, o cérebro, não. Aquelas teias maravilhosas de neurônios, o ser humano não é só isso. Ele tem algo mais. E é necessário que a gente procure estudar e pesquisar o que seria este algo mais. Nós vamos encontrar na psicotrônica, olha, a psicotrônica também buscando encontrar respostas necessárias. A psicobiofísica, a física quântica, né? Trazer claridade, biologia molecular, porque este ser que aqui se encontra, falando com vocês, um ser eterno. Esse conglomerado de células que o compõem, que a mim compõe, não poderia de forma alguma estar só aglomerada uma com a outra, funcionando segundo a vontade de Deus. A coisa não poderia ser assim tão simples, né? Tanto é que na época de Jung, as teses sobre a criatura humana, a psique humana, era que, já disse isso e vou repisar porque é importante que a gente grave, né? Que os seres nasciam, a criança nascia, o ser nascia como se fosse uma tábula rasa. Ora, não foi suficiente para Jung. Quando ele foi debater com Freud, por ser um discípulo direto de Freud, substituto futuro e esperançoso de Freud, que o substituísse, mas não foi possível. Porque para Freud, o ser humano resumia-se a psique na problemática sexual. Jung não pensava assim. Estava sempre questionando, ele queria mais, saber mais, descobrir mais. Para Freud, satisfazia as suas conquistas. Jung não. Tábula rasa? Não. Aí nas suas pesquisas, nos seus estudos, na sua trabalho de psicanálise, ele foi descobrindo que, além daquela fala que condizia com a vida atual, a pessoa começava a manifestar novas histórias, novos fatos que não se relacionavam com a vida presente. Isso chamou a curiosidade de Jung, entende? Donde ele não teve coragem, sabe por quê? Por causa do preconceito acadêmico. Na época de Jung e na época de Freud, o Livro dos Espíritos já havia sido editado. Como que eles iam permitir que uma obra tão medíocre daquela fosse fazer parte da temática das suas pesquisas, dos seus raciocínios? Em hipótese alguma. Então, eles atribuíam ao oculto, ao ocultismo,
Olha, até atribuíram um nome para ficar mais concorde com a ignorância vigente na época dos espíritos. Mas Jung não se satisfez. Ele atribuiu as histórias que ele pesquisava ao inconsciente coletivo. Olha que coisa maravilhosa, não é? Hoje nós sabemos que o inconsciente coletivo nada mais é do que as vidas sucessivas. Inconsciente coletivo. Vidas sucessivas. Coletivo. Vários. Não é? Várias pessoas. Várias pessoas realmente. As vidas sucessivas. As reencarnações sucessivas. Como que Jung poderia pôr no seu tratado de psicologia que nós estamos nos deparando com a história franca e clara e nítida da doutrina espírita, onde ela relata sobre as reencarnações. Na época, ele, que fazia parte do grupo acadêmico vigente na época e foi presidente do grupo acadêmico, ele seria não só deposto, como seria trancafiado no manicômio. Isso, infelizmente, casos interessantíssimos se deram na época com pessoas que tinham a mediunidade franca. Onde eram tratados? No hospital psiquiátrico. Hoje, nós, graças a Deus, não temos isso, mas há anos atrás eu tive a felicidade de visitar, e por uma infelicidade no encontro que nós tivemos, nós fomos almoçar nesse encontro, escuta só, nós fomos almoçar neste encontro, fizemos os estudos, as prévias e coisa e tal, aí deu o horário do almoço, vamos almoçar no hospital psiquiátrico. Misericórdia, ninguém tinha vontade de comer, de ver tanta miserabilidade. Perdemos a fome, não por falta de higiene, não por miserabilidade, as coisas bárbaras que você via lá enfiada dentro do hospital. Entende? Então, nós vamos encontrar a necessidade de novos paradigmas. Esses novos paradigmas se encontram expressos e explicitamente oferecidos pela doutrina espírita. Que Deus nos abençoe, proteja-nos sempre, envolvendo-nos na paz abençoada de Jesus. Voltaremos daqui um segundinho. Até mais e obrigado pela vossa atenção.